Então, bem-vindos à nossa aula 4 de linguagens formais e autômatos. Hoje a gente vai ver definição, teorema e prova. E também com um modo de encontrar provas, ou seja, demonstrações, tá? Então, a gente vai continuar com as nossas definições matemáticas, né? Então, a gente vai ver o que é definição, né? Então, a gente vai definir o que é definição, o que é teorema, o que é prova ou demonstração, né? E claro, a gente vai fazer alguns exemplos, né, em cima de grafos, tá? Mas primeiro a gente tem que saber o que é um grafo para depois encontrar alguma prova, tudo bem? Encontrar alguma demonstração em cima de alguma observação que é o teorema, tá? Então, começando aqui, o que seria uma definição? Basicamente, é a descrição de um objeto, é uma noção, tudo bem? É uma noção que você dá sobre alguma coisa, tudo bem? Algum objeto em específico. O que é um teorema? É uma observação verdadeira. Então, você pode ter várias observações na sua vida, tudo bem? Então, a que for verdadeira, você pode dizer que é um teorema, né? É evidente que, né, a gente vê que a gente se limita aos nossos problemas da computação, que são observações, vamos dizer assim, que são mais fáceis de dizer que são verdadeiras. Tudo bem? Então, você pode tomar como exemplo da nossa vida real, né, deixando um pouco de lado a computação, a matemática, enfim. Se você tem lá no júri, né, você tem dois advogados, né, você tem um advogado que tá acusando uma pessoa e tem outro que está defendendo, né? Então ambos eles estão tentando mostrar uma certa observação, tá? Uma observação que seja verdadeira. Claro, um tenta mostrar uma observação que seja verdadeira para acusar uma certa pessoa e o outro advogado de defesa seria ele tenta, né, mostrar que uma observação verdadeira que seja para dizer que o cara seja inocente. Tudo bem? Só que a gente vai se limitar aqui mais para o uso de matemática e de computação, porque vai ser mais fácil, né, de você fazer essas observações. Tá, claro que tudo não vai ser trivial, tá? Mas às vezes vai dar um certo trabalhinho de você fazer mostrar que uma certa observação ela está verdadeira, tá? Então, isto é, né, uma observação que já existe uma demonstração para a sua veracidade. Ou seja, quando você não sabe, eu só tenho essa observação e eu acho que ela é verdadeira, esse acho que é verdadeira que você está incluindo, né, uma observação que eu acho que é verdadeira, você não pode dizer que é um teorema, é o que a gente chama de conjectura, né? Então, eu vou conjecturar isso aqui, então isso quer dizer que eu vou expor uma observação que eu acho que é verdadeira, mas eu não sei dessa demonstração, tudo bem? Eu não sei se ela existe, na verdade, mas eu acho que ela existe, né? Então, quando você tem uma observação que já se conhece uma demonstração para a veracidade dela, ou seja, para mostrar que ela é verdadeira, então você pode dizer que é um teorema, tudo bem? Ou seja, que é de fato uma observação verdadeira. Então, o que é prova? É um argumento lógico convincente de que um enunciado ele é verdadeiro. Isso aqui é prova ou demonstração, tudo bem? Então, você vai convencer uma pessoa de que uma certa observação ela é verdadeira. Então, basicamente, você está fazendo uma demonstração de um teorema, tudo bem? É evidente que você pode ter alguns exemplos, né? Por exemplo, o Einstein, por exemplo, eu acredito que era na teoria da relatividade. Se ele sentasse com uma pessoa, conversasse com 2 horas, ele na conversa conseguia convencer as pessoas, né? Assim eu ouvi falar, tudo bem? Então, com os argumentos que ele dá falando, né, ele de fato conseguia mostrar que eu não sei se era a teoria da relatividade ou certo, mas era alguma observação que ele tinha, entendeu? Ele, ele, ele conseguia convencer as pessoas de que estava correto.
tudo bem? Aí eu lembro que outro matemático, lá na mesma época dele, né, ele já tinha provado matematicamente, tudo bem? Que escrito, né, ele já tinha um documento escrito com aquela argumentação, tudo bem? Não era exatamente o que o Einstein falava para as pessoas conversando, tá? Mas era de um modo mais matemático, né? Assim, escrito, né? Então, o Einstein, eu acredito que ele ficou bastante famoso porque ele sentava e conversava com as pessoas e conseguia convencer de que fato que era verdadeiro, né? Enquanto outro matemático, não, tá aí o documento, leia ele que você vai entender, né? E na verdade, para você entender aquele documento, você tinha que ter uma certa base matemática que em muitos casos, assim, uma pessoa normal talvez não fosse entender assim de cara, tudo bem? Então, basicamente, isso é uma demonstração, é um argumento lógico que você vai utilizando que seja convincente, tudo bem? De que uma certa observação ela seja verdadeira, tudo bem? Então, a gente pode ver ainda, né, isso que a gente leva mais para o lado da matemática discreta, né? A gente pode ver que uma demonstração, que uma prova, né, ela é uma sequência finita de implicações. Então, você lembra que o A implica o B, aí o B implica C, o C implica D. Então, isso quer dizer que o A, que é o que está lá no começo, ele vai implicar no D que está lá no final. Tudo bem? E é claro, evidentemente, tem que ser uma sequência finita, tudo bem? Tem que acabar uma certa hora, tudo bem? Então, você pode ver que isso por definição também de prova ou então de demonstração. O que é o lema? Basicamente é um teorema, tudo bem? Ou seja, é também uma observação verdadeira, mas é como se fosse uma observação menor, vamos dizer assim. Seria mais fraca, né? Seria um teorema seria uma certa observação que a gente vê que não que ela é mais robusta do que um lema, por exemplo, tudo bem? Então, é um teorema, né, que geralmente é utilizado na prova de outro teorema. Ou seja, a gente pode ver como se fosse uma pequena observação que você pode usar até como argumento lógico para outra observação maior, tudo bem? Então, se você tem uma certa observação, né? Aí você consegue várias outras pequenininhas, né? Algumas outras observações pequenininhas. Então, dentro dessa observação maior, então você pode tomar ela como sendo um lema, né? Essas que são menores, tudo bem? Claro, eu estou tomando observações verdadeiras, tudo bem? Então, para ser teorema tem que ser verdadeira e para ser lema também tem que ser verdadeira, porque é simplesmente um teorema também. O que é um corolário? Então, é um teorema também, ou seja, que é tudo observação verdadeira, né? Teorema, lema e corolário, né? Então, é um teorema que concluímos sua veracidade facilmente de outro teorema. Ou seja, se você tem uma certa observação que se você faz leves modificações nela, e você sabe que não vai afetar o fato dela ser verdadeira, então essa com poucas modificações você pode tomar como um corolário. Tudo bem? Então é um teorema que facilmente a gente consegue de outro teorema. Tudo bem? Então, encontrando demonstrações, tudo bem? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos, né, disso, tudo bem? Então, grafo, a gente vai pegar a definição de grafo. Então, aqui basicamente eu vou dar para vocês a noção, né? Vamos dizer assim, não vou ser tão formal nessas definições aqui de grafos, tudo bem? Então, suponha que você tem alguns círculos aqui, né? Então, pontos, entendeu? Enfim, esses círculos e pontos aqui, em um grafo, é o que a gente chama de vértice, tá? Quando você faz a ligação entre dois vértices, a gente chama de aresta. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma aresta, tá? Se você desenhar aqui uma estrela, por exemplo, né?
Então, aqui eu estou desenhando uma estrela, tudo bem? Então a gente viu que esses círculos aqui eles são os vértices. É um vértice, né? E essas semi-retas aqui, né? Essas ligações aqui é aresta, tudo bem? Então, o que é um grafo? É um conjunto de vértices e um conjunto de arestas também, tudo bem? No qual uma aresta ela vai ligar dois vértices, tudo bem? Não necessariamente você vai fazer todas as ligações possíveis. Pode ser que tenha alguns vértices que não estão ligados por uma aresta, tudo bem? Esses dois aqui, por exemplo, ó, eles não estão ligados, tudo bem? Você não tem ligação entre esses dois vértices. Então, você pode ter outros grafos aqui também, né? Você pode ter, por exemplo, isso aqui é grafo, tá, gente? Não é gráfico, não, grafo. É grafo assim, ó. Ok? Então é grafo. Você pode ter, por exemplo, esse grafo aqui, ó. Tudo bem? Que tem essas ligações. Você pode nomear os vértices também, tá? Por exemplo, eu posso dizer que aqui você tem o A, o B, o C e o D, tudo bem? Aí como é que eu vou definir aqui esse grafo, tudo bem? Vamos supor que eu vou... não é definir, é descrever. Como é que você descreveria esse grafo aqui sem desenho, tudo bem? Porque o desenho é uma forma de você ver um grafo, tá? Mas supondo que esse grafo aqui seja G, tudo bem? Como eu falei que é um conjunto de vértices e de arestas, então eu vou dizer que é uma sequência de tamanho 2. Então lembra que uma sequência de tamanho 2 é um par, tudo bem? Então você vai ter uma sequência de tamanho 2, no qual o primeiro elemento vai ser o conjunto de vértices, eu vou dizer que é V, e o segundo conjunto vai ser o conjunto de arestas, que eu vou chamar de E. Tudo bem? O E aqui, no caso, eu estou colocando E porque ele vem lá do inglês, tudo bem? Então V ele vai ser de vértice e o E vai ser o meu conjunto de arestas, tudo bem? Então, de modo geral, quando eu quero vários elementos para definir um certo objeto, eu boto em uma sequência, tá? Então aqui no caso é uma sequência de tamanho 2 porque eu tenho o meu conjunto de vértices e de arestas. Então o meu conjunto V, aqui no caso, ele vai ser igual a B, C e D, tudo bem? Então é um conjunto de A, B, C e D. Então o que seria o conjunto E? O conjunto E é o conjunto das arestas. Como é que eu faço para representar essa aresta aqui que é igual a AB? Tudo bem? Simplesmente você pode tomar como conjunto que tem o A e o B. Então é um conjunto de tamanho 2 que tem um A e o B. Então aqui, ligados com A, você tem o D e você tem o C também. Você tem essas outras arestas aqui. Ou seja, o A está ligado com o D. E também o A está ligado com o C. Tudo bem? Então já fiz essa aresta e essa outra aresta aqui. Tudo bem? Então eu já coloquei as três arestas aqui embaixo. Então basta você colocar as outras também. Então, dando prosseguimento, né? O B, eu já coloquei aqui, ele está ligado com A, mas ele está ligado com o C também e está ligado com o D também. Então, vou colocar o BC e vou colocar o BD. Então, eu já fiz essa aresta e essa aqui também. Agora, eu vou fazer as que estão com C. Eu já coloquei a que está ligado com A, né? O C e o A, e já fiz o C e o B. Tudo bem? Então, só falta a aresta CD. Então, eu vou colocar a aresta CD aqui. Tudo bem? E aqui, ó, depois que eu colocar a aresta CD, você vê que eu já defini todas as arestas aqui.
Tudo bem? Então aqui eu finalizo a minha descrição desse gráfico que está aqui em cima. Ok? Então, uma coisa que é importante também o Grafos tem várias aplicações, tá? Existem vários problemas que podem ser vistos em um grafo. Tudo bem? E é o seguinte, assim, por exemplo, você pode pegar um mapa, né? Um mapa, você tem uma cidade, aí você tem outra aqui, aí você tem uma BR que liga essas duas cidades, né? Ou então simplesmente você pode pensar em um mapa mesmo lá dentro da sua cidade, né? Você pode pensar que cada cruzamento de rua, né? Você pode ver sendo um vértice, né? E as ruas sendo as arestas, tudo bem? Então assim, você pode ver que tem essa aplicação, tudo bem? Então, voltado para isso, né? Com mapas, a gente tem também caminhos aqui, tudo bem? Por exemplo, se você pensar nesse grafo, né, sendo um mapa, aí você pega esse grafo aqui sendo um mapa, né, entre ruas, né, enfim, da mesma forma que no mapa você tem um caminho, né, da sua casa até, sei lá, até o restaurante universitário, né, aqui no grafo você também vai ter um caminho também, tudo bem? Então, dado que você tem esse caminho aqui, né, do A para o B, não, do A para o D, pro A para o D de dado, né? Você tem esse caminho aqui, mas você pode ter outro também, né? Você pode ter esse aqui que vai para o C, do C para o B e do B para o D, tudo bem? Então isso aqui a gente diz que é um caminho também, tudo bem? Existem várias formas aqui de você... existem outras definições, né? Existem caminho, né? Trilha, passeio, então tem várias coisas aqui ainda, mas eu não vou assim falar todas essas definições que tem não, tá? Eu vou só falar realmente o que é o que for necessário para a gente continuar, tá? Um caminho que vai e volta pro mesmo vértice, ou seja, vamos supor que você quer ir lá na casa de 3 amigos seus, né? De 2 amigos seus, por exemplo. Você mora aqui nesse ponto A e você quer ir lá na casa do seu amigo, pegar alguma coisa e depois você quer ir dar uma passada lá na casa do seu outro amigo que está te precisando para ajudar ele. E depois você quer voltar para casa, ou seja, você quer fazer um caminho que sai da sua casa, vai para o seu amigo, depois você vai para o outro amigo, depois você volta para casa. Então, aqui tem um nome que é o ciclo. Então, supondo que o seu amigo está lá no B, depois o outro amigo está no D, aí depois do D você volta para a sua casa, tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente chama de ciclo, né? Então, o ciclo, na verdade, ele aqui no caso ele foi de tamanho 3, né? Mas a gente pode pensar em outros tamanhos também, né? Então, aqui foi de tamanho 3, então se você achar um assim, vai ser de tamanho 4, né? Então, se você conseguir algo assim, né? Vai ser tamanho 5, tudo bem? Esse aqui, ó, é exatamente esse, né? Esse aqui de baixo, que é um ciclo, né? De tamanho 5, tudo bem? Basta você ver, ó, que se você começar desse vértice aqui, ó, você tem esse caminho aqui, né? Ó, você vem por aqui, aí você vai seguindo esse caminho aqui, né? Ó. Aí você volta para o mesmo vértice inicial, entendeu? Então você tem que ver também que esse vértice aqui, que é uma estrela, né? Que ele é um ciclo de tamanho 5, tudo bem? Por quê? Porque ele vai e volta para o mesmo vértice, tá? Então, ciclo, ele começa a partir de 3, tá? Então você tem que ter pelo menos 3 vértices, tudo bem? Então, você vai para 3, 4, 5, e aí você continua do modo que você vê lá no seu grafo,
tudo bem? Outra definição também que a gente vai precisar vai ser a de grau, tudo bem? Então, por exemplo, o que é um grau de um vértice, professor? É a quantidade de arestas que tocam nele, tudo bem? Então, se você pegar aqui, ó, o A, por exemplo, qual é o grau do A? Você pega 1 aresta, 2, 3, tudo bem? Então, o grau do A vai ser igual a 3. O grau a gente coloca o D, então o D de A é igual a 3, tudo bem? Então aqui nesse caso aqui, ó, você vê que o C também ele tem 3 arestas que tocam nele, ou seja, o D de C vai ser igual a 3. Aqui como tem esse D aqui também, né? Então ele tem três arestas que tocam nele aqui. Você vai ter que o grau dele também é 3, ou seja, o D de D, né, aqui no caso. Então, mas por exemplo, desse outro grafo aqui, a gente tem que o grau desse aqui é igual a 2, né, porque você tem essas duas arestas, tudo bem? Então aqui você tem esse grau. Ok, entendido isso aqui, então pronto, então já sei o que é caminho, já sei o que é ciclo e já sei o que é grau. Agora eu tenho que saber também o que é um grafo conexo e um grafo desconexo. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui para baixo. Então, o que seria um grafo desconexo? Seria um grafo desse tipo aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Então aqui, ó, você vê que está tudo ok, né? De qualquer vértice aqui você consegue chegar a qualquer outro através de um caminho. Só que se eu colocar outro pedaço aqui para ser desse grafo, assim, ó. E se eu juntar tudo aqui, ó, isso aqui é um grafo, tá? Porque é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Tudo bem? Só que esse grafo aqui, ele é desconexo. Por que ele é desconexo? Porque você não tem um caminho que vai desse vértice aqui para esse vértice aqui. Não tem esse caminho. Ou seja, é como se se fosse desligado um do outro, né? Então esse gráfico ele é desconexo. Se você pegar esses pedaços, né? Por exemplo, se você pega esse pedaço aqui sozinho para ser um grafo, então ele é um grafo conexo, tudo bem? Porque ele é totalmente conectado, né? Cada vértice você tem um caminho que vai a qualquer outro vértice do grafo, tudo bem? Que é diferente quando eu pego os dois aqui, tudo bem? Quando eu pego esses dois pedaços aqui, vamos dizer assim, e junto eles, né? Eu não tenho um caminho entre esses dois vértices aqui, por exemplo, tudo bem? Então isso é um grafo desconexo. Ok? Então, tá tudo claro aí, pessoal? Deixa eu ver aqui o que vocês vão falar aqui. Então, um grafo que a gente utiliza muito na computação é uma árvore, tá? Então, o que é uma árvore? É um grafo conexo que não possui ciclo, tudo bem? Então, o ciclo você lembre lá daquele triângulo, né? Você tem um 4, você tem o ciclo de tamanho 5, 6. Então, quando eu não tenho de jeito nenhum um ciclo daquele, claro que a gente chama aquilo de ciclo simples, tá? Mas aqui quando eu falar ciclo, você lembre uma daquelas figuras, tudo bem? Então, quando o grafo ele é conexo, ou seja, esse gráfico aqui, esse grafo que está aqui, ele já não é uma árvore. Por quê? Porque ele é desconexo, tudo bem? Para ser árvore tem que ser conexo. Ou seja, né, para ser uma árvore, para quaisquer dois vértices que você pega, você tem um caminho entre esses dois vértices. Tudo bem? Então, uma árvore, para exemplo, né, é um grafo que é assim desse tipo, ó. Tudo bem? É desse tipo aqui, ó.
Tudo bem? Ele tem que ser totalmente conexo, né? E outra, não pode possuir ciclo. Como ele não pode possuir ciclo, se você for perceber aqui, ó, se eu colocar essa aresta aqui, ó, bem aqui, daqui para cá, ó, você vê que você vai ter esse ciclo aqui, ó. Aí logo não vai ser árvore, tá? Por exemplo, se você colocar essa aresta aqui, aí você vai ter esse ciclo aqui, ó. Tudo bem? Então, não vai ser uma árvore, tudo bem? Então, tem que ser conexo e tem que ter... tem que ser conexo e não pode possuir ciclo, tudo bem? Então, o que é que a gente pode definir aqui também? Esses vértices aqui, ó, que só tem, vamos dizer assim, grau 1, né? Lembrando que grau é a quantidade de arestas que tocam, né? Então, esses camaradas aqui, a gente chama eles de folha. Tudo bem? Então você tem essa folha, ok? Aqui na árvore. Tá claro, né, pessoal? Né? Agora a gente vai fazer uma certa observação, tudo bem? A gente vai fazer uma certa observação em grafos, né? Por exemplo, se você for contar, tudo bem? Todos os graus, tudo bem? Você vai contar os graus de cada vértice lá no grafo. Por exemplo, você pega esse daqui, né? Você vai contar todos os graus. Então, esses caras que estão em azul, eles têm grau 1, é evidente, né? 1. Então, você tem grau 1. Aí você vai contar os outros também, tudo bem? Então, esse aqui tem grau 3. Você vai colocar 3 aqui. Esse aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem grau 6. Esse aqui, ele vai ter grau 3 também. Esse aqui, ele vai ter grau 3 também. Tudo bem? Aí, se você somar tudo bem? Aí você vai ter quanto aqui no final? A soma. Então, eu vou colocar o S aqui. Ele vai dar igual a quanto, né? Aqui você tem 1, 2, 3. Aí 3 mais 3 dá 6. Mais 6 dá 12. Mais esse 1 aqui vai dar 13. Aqui você vai ter 5, né? Então, 13 mais 5 vai dar igual a 18. Aí aqui você vai ter mais 5, né? Então, 18 mais 5, você vai ficar com 21 e tem essa folha aqui, né? Aqui vai dar 22. É isso, pessoal? Tá certo aqui? Eu fiz a conta certa? 18 com mais 5, professor, é 23, aí com 23, 24. 23, desculpa. Então fica 23 aqui, né? Mais 24. Ok, então fica 24. Agora, quantas folhas tem aqui? Não, desculpa, quantas folhas não. Quantas arestas tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? Então você tem que o total de arestas, né, é igual a 12. Tudo bem? Vamos fazer isso para os outros gráficos aqui também, para os outros grafos aqui. Vamos pegar o mais fácil, né? Porque esse aqui tá meio complicado. Esse aqui, né? Vamos contar os graus aqui e as folhas também. Tá? Então aqui você tem grau 2, 2. Aqui é fácil, né? Tudo 2. Como você tem 5, né? Então você vai ficar com a soma dos graus vai ser igual a 10. Quantas arestas você tem aqui nele? Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Peraí, tá certo? Tem alguma 6, né? Tudo bem? Tá certo aqui, pessoal? O total de arestas aqui vai ser igual a quanto? Vamos aqui contar de novo. Acho que eu me embananei todo aqui.
basicamente é só contar aqui dentro, né, professor? Ah, então, uma aresta, 2, 3, 4, 5. É 5 arestas no caso, né? Ah, tá certo. Então é 5, né? Desse outro aqui, né? Desse outro aqui, basicamente, você tem grau 3 em cada vértice, né? Você vai ter quantos vértices? Você tem 4 vértices, né? 4 vezes 3. Então a soma dá 4 vezes 3, dá igual a 12. Você tem quantas arestas aqui? Aqui você tem 1, 2, 3, né? Que eu já contei aqui. Aí você tem 4, 5, 6. Tudo bem? Então você tem 6 arestas. Você está percebendo alguma coisa aqui? Professor, sempre vai ser a soma dos graus de por 2, né? Não, A aqui. quantidade. Não, duas vezes, né? Que você está falando, né? Porque Será tipo, que, será que sempre vai ser o dobro, né? Ó? Que aqui você tem porque tipo, 6, aí 12. é, Aí 5, 10. Aqui embaixo deu 12, 24, né? Será que essa observação é sempre verdadeira? O que é que vocês acham? Isso aqui é uma boa observação, né? Agora, para ser um teorema, tem que ser uma observação verdadeira. Tudo bem? E para ser uma observação verdadeira, você tem que ter um argumento que seja convincente, né? Que convença as pessoas de que sempre vai dar certo, né? E aí, como é que eu... A, a resposta aqui é que é sim, é um mas teorema, assim, tá? assim, professor, se for uma soma de grau, por exemplo, a soma de grau do grau, todos os graus do Todos grau, os graus, isso. deu um número ímpar. Como é que o número de aresta vai ser dividido por 2? Tá aqui, ó, esse grafo aqui, por exemplo, ó. Você tem ímpares aqui, ó. Dá ímpar, né, ó? Aqui tem ímpar também, ó. 3 também, não. Aqui só não tem o 6. Tirando o 6, o resto tudo é ímpar, né? Mas a soma, professor, deu 24, foi do total? A soma deu 24. Mas deu um número par, entendeu? Não deu um número ímpar. Exatamente. Será que é possível você ter número ímpar? É outra pergunta interessante também. Não é, porque se você colocar mais uma aresta, a soma vai dar 26, porque vai aumentar o grau de dois vértices em um. Então vai ser sempre par. Entendeu aí? Convenceu vocês, pessoal? E tem que convencer todo mundo, né? Então, pronto, vamos colocar aqui esse teorema, então vamos mostrar ele aqui, vai. Então, primeira coisa, como é que a gente escreve? E vocês entenderam como é que é, né? O problema, né? O problema é você contar a soma de todos os graus de todos os vértices, né? Você vai fazer essa contagem. Aí, depois você vai contar quantas arestas tem. Será que essa soma, né, ela vai ser igual a 2 vezes o número de arestas? Tudo bem? Então esse teorema aqui ele é bem interessante, né? Então, posso dizer que ele é um teorema aqui, ó. Teorema. Só que a gente ainda não sabe se ele é o teorema. A gente pode dizer que é uma conjectura, né? Então, será que se a gente mostrar que essa conjectura ela é de fato verdadeira, aí a gente pode deixar aqui teorema, tá? Mas vamos lá tentar mostrar. Vamos ter fé que a gente vai conseguir mostrar, tá? Então, eu vou deixar aqui teorema para ficar bem aqui na nossa cabeça de que de fato a gente consegue, né? Então, aqui, ó, para um grafo G, né? Aí eu vou tomar o conjunto de vértices sendo V e de arestas sendo E, né? Temos, né, que se você somar os graus, ou seja, se você fizer a soma de todos os graus, ou seja, aqui você está dizendo o quê, né? Que o V ele pertence, né? O V de vértice, né? Então o vértice pertence a esse conjunto não de arestas, mas de vértice, professor. Porque um vértice ele pertence ao conjunto V, não ao E, né?
Então, se você pegar todos os vértices que o grafo tem, né? Lembrando que o vértice eu tô pegando esse Vzão aqui, que é a definição do meu grafo, tá? Então, será que se você pegar todos os caras que estão lá dentro do V, aí você está pegando o grau de cada um deles, ou seja, o dV, né? O D de V. Será que esse somatório vai dar igual a 2 vezes o número de arestas? Tudo bem? Como é que você prova isso agora? Tudo bem? Ou seja, como é que você consegue convencer as pessoas de que isso aqui sempre vai dar certo? Tudo bem? Então aqui, como é que vai ser a sua prova? Tudo bem? Como é que vocês fariam aí? Então, primeira coisa, a gente tem que pensar como é que como é que a gente chega nessa argumentação, né? A gente tem que ter na cabeça primeiro, né? O que é que o teorema está falando, qual é a minha observação. Depois que eu entender de fato a minha observação, é que eu vou tentar achar um jeito de convencer as pessoas de que de fato ela está verdadeira. Tudo bem? Então, como é que você consegue mostrar isso, né? Então, vamos voltar aqui para os nossos grafos aqui de novo, né? Esse camarada aqui, né? Como é que você vai mostrar que funciona nele, por exemplo, né? Deixa eu tirar esses traços aqui, ó. Então aqui, ó, uma forma que eu acredito que você consegue convencer as pessoas, né? Aliás, você pode pensar aí também, tá? Então, antes de falar aqui uma ideia, a gente pode pensar aqui também. Não necessariamente precisa ser a que eu vou falar aqui. A gente pode desenvolver também juntos aqui, tá, gente? Mas fiquem à vontade aí para vocês pensarem aí. Como é que você explicaria isso, né? Deixa eu ver aqui. O Gabriel falou, né? A gente pode talvez partir aqui dessa ideia, né? Uma aresta liga dois vértices, né? Incrementa um em um grau de cada vértice, né? Quiser parar e pensar... isso faz parte, tá? Também, para você fazer uma argumentação lógica, né? Que vai convencer uma pessoa, você tem que se organizar, né? Você tem que falar de modo organizado, em que passo a passo você vai conseguir, de fato, explicar o que você quer. Tudo bem? Então, pense em como é que você vai fazer isso, tá? A gente pode partir... Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, dessa ideia lá do Gabriel, né? De você ficar incrementando, né? Então, se você pega esse grafo aqui, ó, por exemplo, vamos que pegar esse grafo aqui. Né? Eu peguei ele aqui, tá? Então, deixa eu tirar aqui uma aresta aqui para ficar mais fácil. Não sei, eu vou pegar outro que seja mais simples aqui. Se você pegar esse grafo aqui, por exemplo, né? A gente vai ter que a soma ela vai dar igual a quanto? Né? Aqui você vai ter grau 3, grau 1 e grau 1. Ou seja, a tua soma vai ser igual a 3 mais 3, né? Que dá igual a 6. E a tua quantidade de arestas vai ser igual a 3. Você tem 3 arestas aqui. Aí, se você colocar mais uma aresta, né? Só aresta, eu não vou adicionar vértice nenhum não, tá? Então, vamos supor que eu vá colocar uma aresta bem aqui, ó. Eu coloquei uma aresta entre esses dois vértices aí. Aí é evidente que vai mudar aqui, você concorda? Então, como eu acrescentei uma aresta, eu vou somar um aqui no meu conjunto de arestas. E aqui, no meu somatório total, né? Esse 1 aqui, ó, ele não vai ser... Esse vértice ele tem grau 1, ele não vai ser mais grau 1, ele vai ser grau 2. Ou seja, eu vou somar 1 aqui. Tudo bem? Eu estou seguindo a ideia do
do Gabriel, tá? Então, não só desse vértice, mas desse outro vértice aqui também, entendeu? Ele era grau 1, agora ele vai passar a ser grau 2. Ou seja, eu somei 1 aqui em cima e somei 1 de novo. Tudo bem? Então, se você for perceber isso, né, o que foi que eu fiz, né? Quando eu somei 1 aqui embaixo, eu somei 2 lá em cima. Tudo bem? Aí você pode perguntar o seguinte, professor, mas nesse caso aqui você só acrescentou uma aresta, mas será que se acrescentar um vértice e uma ligação, será que vai dar certo também? Vamos ver aqui agora, tá? Então suponha que eu vá ligar, que eu vá criar um vértice aqui. Então, criei esse vértice, tudo bem? E vou fazer ligação, deixa eu ligar com aqui embaixo, tá? Então criei esse vértice aqui e vou ligar com esse outro aqui, ok? Então, quando eu liguei esse vértice e criei uma aresta, então eu tenho que somar mais um cara aqui, tudo bem? Então, eu vou colocar até de outra cor aqui, ó. Eu vou tirar o verde aqui e vou colocar de outra cor aqui para ficar mais claro também. Ok? Então, eu adicionei uma aresta, tá? Só que quando eu adicionei uma aresta, esse cara aqui, eu criei um vértice que tem grau 1, ok? E esse vértice aqui, ó, que tinha grau 1, ele passou a ter grau 2. Então, você vai somar um aqui também, ou seja, eu fui e acrescentei esses dois 1s aqui no meu somatório de graus. Ou seja, você colocou um mais um aqui. Tudo bem? Então, toda vida que eu estou adicionando uma aresta só, sem adicionar vértice nenhum, eu vou adicionar um lá para o meu conjunto de arestas e vou adicionar 2 para o meu somatório, tá? E mesmo adicionando um vértice e adicionando uma aresta, eu vou adicionar uma aresta, né, nesse caso, e vou adicionar 2 no meu somatório da mesma forma, tudo bem? Então, toda vida que eu estiver pegando uma aresta, eu vou sempre estar adicionando 2 lá. Ok? Mas como é que a gente vai convencer as pessoas de que isso aqui funciona, né? De que isso aqui vai dar sempre certo, né? Como é que eu vou argumentar, né, em cima disso aqui, né? Uma forma, né, de você ver aqui, ó, é o seguinte, eu vou pegar outro grafo aqui, ó. Você tem aqui esse grafo aqui, por exemplo, o que eu tinha apagado lá, né? Então você pode abrir um modo aqui para você contar o somatório, tudo bem? Para você calcular aquele somatório. Como é que você pode calcular aquele somatório? Você pode pegar cada vértice, por exemplo, eu vou pegar esse vértice aqui. Para contar o grau desse vértice, eu vou riscar as arestas dele, ou seja, eu vou riscar essa aresta e vou riscar essa aresta aqui no grafo mesmo. Você vai pegar o desenho do grafo e vai ficar riscando ele, tudo bem? Então, eu vou fazer a mesma coisa para cada um dos outros vértices, tudo bem? Então, eu vou pegar esse vértice aqui, ó. Aí eu vou riscar essa aresta, essa e essa, tudo bem? Para contar lá no somatório, tudo bem? Ou seja, eu vou contar 2, né, aqui, e depois eu vou somar mais 3, ok? Desse vértice aqui, ó, eu vou contar esse. Ou seja, eu vou contar aqui desse modo, tá? Aí, para esse aqui, eu vou riscar essa aresta aqui. E, por fim, né, esse vértice aqui, eu vou riscar essa e essa. Aí você concorda comigo, né? Você concorda comigo de que o total de riscos que eu fiz no grafo, né, esses riscos dentro dessas arestas, você concorda comigo que é exatamente o somatório? Você tem quantos riscos aqui, né? Você contou 2 riscos aqui, você contou 3 riscos aqui, 3 aqui, 2 aqui e 4 aqui. Quando você somou tudo, você deu exatamente o quê? Você deu exatamente a soma de todos os graus de cada vértice. Você concorda comigo?
Então, o total de riscos, né? Então, o total de riscos, né, é igual ao somatório, né? É igual aquele sigma lá, né? Ó. Tudo bem? É igual ao somatório, tudo bem? Aí, por outro lado, olha para o grafo. Cada aresta tem quantos riscos? Quantos riscos você está vendo em qual? Em quantas arestas? 2. Tudo bem? Ou seja, o total de riscos é o quê? É 2 vezes o número de arestas. Então, o total de riscos é igual a 2 vezes o total de arestas que você tem. Tudo bem? Aí, por que que você tem sempre essa exatidão de 2 riscos por aresta? Por que que você tem 2 riscos em cada aresta? Você pode Porque dizer uma isso? aresta vai ser contada 2 vezes, porque liga 2 vértices. Exatamente, porque você pegou um lado, aí você riscou por conta do lado de um certo lado, e o outro, e por conta do outro vértice, você fez o outro risco, né? Ou seja, cada aresta vai ter exatamente 2 riscos, né? Então, pronto. Então, se o somatório é igual ao total de riscos e o total de riscos é igual a 2 vezes o número de arestas, então você tem no final que o somatório, né? Ele vai ser 2 vezes o total de arestas. Ok? Exatamente, porque Aí, cada professor, aresta liga 2 vértices, exatamente. aí, professor, o inverso também é o correto, né? O inverso qual? A quantidade de... Como é que eu posso dizer? A quantidade de arestas vai ser igual ao total de risco dividido por 2. Exatamente. Exatamente, você pode dizer isso sim também, tá? Ok? Então pronto, a gente já está com essa ideia, agora a gente está com a ideia na cabeça para convencer as pessoas de que de fato funciona, né? Então, basicamente, a ideia é o quê? Pega o grafo, pega o desenho do grafo, você vai fazer o somatório, né? Você vai chegar ao total do somatório fazendo os riscos no grafo, né? Você vai para cada vértice, você vai fazer um risco para cada aresta. Tudo bem que está ligada nele, tudo bem? Ou seja, eu tô pegando ali o grau daquele vértice, o grau daquele vértice com os riscos. Que eu estou fazendo por conta dele, né? Aí para cada vértice você vai fazer isso. No final das contas, como você vai fazer para cada vértice, então o total de riscos, depois que você finalizar esse processo, vai ser igual ao somatório de todos os graus de cada vértice do seu grafo. Tudo bem? Então, ou seja, o total de riscos é igual ao somatório que você tem lá no enunciado do seu teorema. Aí, por outro lado, como cada aresta liga 2 vértices, então você vai ter que cada aresta tem 2 riscos. Tudo bem? Ou seja, você pega um lado de uma aresta, você riscou ela por causa de um lado, e depois você riscou novamente essa mesma aresta por conta do outro lado. Tudo bem? Porque você fez isso para cada vértice, né? Então, cada aresta vai estar com 2 riscos, ou seja, o total de riscos é igual a 2 vezes a quantidade de arestas que você tem. Então, somatório é igual ao total de riscos, que é igual a 2 vezes o número de arestas. Tudo bem? Então agora a gente já tem isso em mente, agora a gente vai escrever, tudo bem? Então, basicamente, a gente vai escrever a nossa demonstração, tá? Então aquela parte do Einstein, né, de falar com a pessoa, olha, você faz assim, você desenha, tudo, aqui já está na nossa cabeça, a gente já consegue convencer uma pessoa de que de fato é verdade. Agora a gente vai para a parte lá do matemático, que é pegar essa ideia e colocar no papel, tudo bem? E claro, né, como eu falei que uma prova, que uma demonstração é um argumento que convence as pessoas,
Então, simplesmente eu posso falar exatamente essa ideia que a gente teve. Tudo bem? Então eu posso escrever assim, né? Então, para calcular, né? Calcular o somatório, ou seja, o somatório que tem lá no enunciado, que é esse daqui, né? Podemos fazer. Então, fazer o que, né? Para cada vértice, a gente vai riscar, né? A gente vai marcar, tudo bem? Uma certa aresta, tudo bem? As arestas daquele vértice, tudo bem? Então, para cada vértice, vou colocar assim, ó, V pertencente à visão, tudo bem? Marque ou risque, entendeu? Tanto faz. Eu tava falando riscar, né? Mas aqui a gente pode pensar como riscar também, né? Risco, marque, eu vou colocar suas, né? Suas. Ele tem quantas arestas? Ele tem DV arestas, né? Que é exatamente o número de arestas que tocam nele, tudo bem? Então, suas DV arestas. Isso aqui é um número, tá? Então, eu estou dizendo que tem esse número de arestas. Ok. Colocar com um risco, né? Marcar com um risco. Então, aí para deixar mais claro, você pega e desenha aqui embaixo. Ó. Você tem várias arestas aqui, né? Aí eu vou dizer que você tem o V aqui. Aí você marcou assim, riscou cada aresta desse V. Tudo bem? Desse vértice V, né? Então, o que é que você pode perceber após isso? Isso você vai fazer para cada vértice que está lá no seu conjunto de vértices. Tudo bem? Ou seja, você vai fazer para todos os vértices, né? Então, após fazer isso, você pode perceber que o somatório é igual ao número de riscos. Tudo bem? Então, após... Opa. Após isso... note que, né? Vou colocar... Note que somatório, né? É igual ao total de riscos em G. Tudo bem? Então, claro que para ser mais específico, né, o total de riscos nas arestas de G. Tudo bem? Então, pronto. Essa observação aqui já está ok. Agora a gente vai ter que ir para o outro lado, né? Então, por outro lado, você pode ver também que cada aresta ficou com 2 riscos, né? Então, a gente pode escrever assim, né? Note também, né? Ou então veja também, né? Note também que deste modo, né? Deste modo, cada aresta. Aí eu vou colocar assim, UV, tudo bem? Cada aresta. Vou dizer... Eu posso desenhar assim, né? Ó. UV. Vou colocar o nome aresta. Vou só dar um shift aqui. Estou fazendo desenhado porque fica mais claro, né? Mas para ser mais formal, né, você teria que escrever um conjunto de tamanho 2, né? Aí você botaria o UV, que seria basicamente o V assim, tá? Ó. Mas assim eu acredito que fica mais claro, né? Para você lembrar, né? Para você visualizar do desenho, para você tentar imaginar. Tudo bem?
Então, note que cada aresta, né, o V, possui, né? Possui, então conta, né? Ela possui exatamente 2 riscos. Ela não possui apenas um, ela não possui 0, nem 3. É exatamente, tá? Então, ela possui exatamente 2 riscos. Tudo bem? Aí, por que que ela possui 2 riscos? Tudo bem? Porque ela foi riscada uma vez por conta do U e outra vez por conta do V. Tudo bem? Pois foi riscada uma vez. Opa, ficou muito perto aqui, né? Pois foi riscada uma vez pelo vértice U. Então, por conta do vértice U, né? Pode ser por conta do vértice U, né? Por conta do vértice U. E outra vez por conta do vértice V. Tudo bem? Então, para ficar mais claro, você tem que o V, né? Você pode ter várias arestas aqui no U. E você pode ter várias arestas aqui no V, né? Então, mas o fato é que você tem esses 2 riscos. Tudo bem? Então, lembrando que eu coloquei aqui, acho que foi em verde aqui, ó. Vou deixar a mesma cor aqui para ficar mais claro, tudo bem? Então, vamos... Deixa eu adicionar uma nova página aqui, porque acabou. Opa, voltei lá, passei demais. Pronto, então, dando prosseguimento, né? Então, a gente pode concluir o quê? Que como cada aresta tem 2 riscos, né? Então, eu tenho que o total de riscos é igual a 2 vezes o número de arestas, né? Assim, vemos que como cada aresta possui 2 riscos, então você tem que o total de riscos em G é igual a 2 vezes o número de arestas, né? Então, portanto, né, você pode ter a sua conclusão. Portanto, né, o somatório de V é igual... Vou copiar e colar aqui embaixo. É igual ao total de riscos de G, que é igual a 2 vezes o número de arestas. E aqui você consegue concluir facilmente que o somatório é igual a 2 vezes o número de arestas. Tudo bem? Tá claro aqui, então, como a gente escreveu? De modo geral, eu escrevo esse quadrado aqui para dizer que a demonstração acabou, tá? Mas às vezes a gente escreve CQD, que seria como queríamos demonstrar. Tudo bem? Então aqui no caso final a gente chega na nossa conclusão. Tá claro até agora, gente? Tá tudo certo? Tudo ok, né? Então,
Então, pronto. Para fechar aqui, vamos para o nosso corolário, tá? Que o nosso... Um aluno aí que falou, né? Ele teve essa conclusão, tudo bem? Mas professor, será que esse somatório sempre vai ser positivo? Não, desculpa, sempre vai dar o número par? Será que isso sempre acontece, professor? Então, aqui antes, né, de ter essa conclusão, a gente pode definir o que é o número par, né? Tudo bem? Então, n pertencente aos números inteiros é par se e somente se, né, existe um k pertencente aos inteiros, ou seja, existe outro número inteiro, tá ok, né? Eu vou colocar só tq, tá? Tq é n dá igual a 2 vezes esse k. Tudo bem? Ou seja, um número inteiro ele é um par se existe outro número inteiro, tal que ele é igual a 2 vezes esse número. Tudo bem? Então basicamente, essa aqui é uma definição, tá? Aí, o que seria um exemplo de corolário, né? Corolário. Lembra que é uma observação que segue diretamente de outro teorema, tá? Então, o teorema que a gente tem aqui no momento é exatamente esse daqui, tá? Tudo bem? Então o que é que a gente pode dizer desse corolário, né? Então, para todo, que é exatamente aquela observação que já fizeram, né? Então, para um grafo G, aí você tem o VE, né? Temos que o somatório do grau de vértices, grau dos vértices, né? É par. Tudo bem? E aí vem diretamente do outro porquê, professor. Como é que você faz a demonstração desse cara aqui bem rápido? Tudo bem? Aqui, ó, para mostrar que o número é par, tudo bem? Então, n aqui é um número par. Para dizer que ele é um número par, eu tenho que pegar outro número par, que é um número inteiro, e que se eu multiplicar ele por 2, vai ser exatamente igual a esse camarada aqui. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui embaixo? Ó? Então, eu vou dizer que o meu K ele é igual ao meu total de arestas. E é claro que o total de arestas é a quantidade de arestas que você tem. Você sabe que é um número inteiro. Tudo bem? Ou seja, então o K que você está pegando, ele é de fato um número inteiro porque ele é uma quantidade de arestas. Você não está pegando metade de uma aresta aqui, você não está pegando um pedaço de uma aresta, você está pegando ela por completo. Tá? Então eu estou dizendo que o meu K é igual ao E. Tudo bem? Então, portanto, aqui eu escrevi portando, né? Portanto, eu tenho que o meu somatório, ó, de graus, né? Ele é igual, aí aqui eu vou utilizar o teorema, tudo bem? Então aqui eu estou utilizando o teorema. Eu sei que ele é igual a 2 vezes a minha quantidade de arestas. Só que eu estou definindo aqui sendo K, né? Esse total de arestas. Ou seja, isso é igual a 2 vezes K. Como o K pertence aos números inteiros, então 2 vezes K vai ser um número par. Logo, esse camarada aqui também vai ser um número par. Tudo bem? Assim, por definição, tem um vírgula aqui. Somatório, né?
é par. Tudo bem? Por quê? Porque você pegou um número inteiro, no caso é o total lá de arestas, você multiplicou ele por 2, aí você tem o seu somatório, tudo bem? E logo, então, esse somatório ele vai ser um número par, ok? Então, aqui a gente consegue entender melhor o que é corolário agora. Ok? Tudo certo até o momento, pessoal? Alguma dúvida? Tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Então pronto, só para finalizar aqui a aula, né? Pera aí, deixa eu ver aqui só um minuto. Assim, um corolário também ele é um teorema, né? Ele é uma observação. Só que ele é uma observação que você pode ter facilmente de outro teorema, né, Henrique? Aqui, por exemplo, ó, você viu que essa conclusão aqui, ó, ela não foi tão trivial não, né? Mas a gente tem essa conclusão de outro teorema, né? E assim, com a leve observação, com a leve modificação, a gente consegue ter essa outra observação dizendo que esse camarada aqui é par. Tudo bem? Então, meio que um corolário, ele é um teorema que vem facilmente de outro teorema, tudo bem? Ele é um teorema que vem facilmente de outro teorema, tudo bem? Todo corolário precisa de uma prova. Esse aqui, né, eu botei a prova, né, para ficar muito bem entendido, entendeu? Mas eu acredito que vocês notariam facilmente daqui, né, ó. Aqui você tem um número inteiro, você tem ele vezes 2, então é evidente que ele vai ser um número par. Entendeu? Ele é meio que direto, tá? Porque eu fui mais... como eu estou sendo mais didático, né? Então, para ficar o mais claro possível para vocês, tá? Mas, assim... De modo geral, assim, em artigo, né? Que a gente tem limite de páginas e de linhas e tal... ou então até de letras, né? Normalmente colorário, a não ser que tenha alguma argumentação muito forte, né? Aí de fato a gente tem que escrever a demonstração, mas quando é direto, né? Quando é totalmente meio que quase direto, né? A gente de modo geral não coloca não, né? Eu estou falando em artigos porque a gente tem a limitação, mas se fosse em livros também, a gente pode deixar como exercício lá para o aluno, tudo bem? E tal. Ok? Mais alguma dúvida? Porque teorema e corolário é tudo observação, entendeu? Então você tem uma certa observação e você tem outra observação que é interessante, né? Que é bem parecida, na verdade, né? Ok? Então pronto. A aula de hoje, né? A gente entendeu o que é definição, prova, teorema, ok? E claro, né? De teorema a gente sabe que a gente tem corolário, tem lema, tem propriedade também, né? Que às vezes a gente chama. Então aqui foi mais ou menos aquela parte de matemática discreta, né? Que a gente vai iniciar lá como é que você vai demonstrar alguma observação, né? Quando você vai pegar algum problema e você vai fazer essa demonstração, né? Então acredito que é isso, né? Basicamente aqui continuando, né? Então grafos a gente viu a definição, o que é um caminho, o que é um gráfico conexo, o que é o grau de um vértice. Depois a gente viu esse teorema aqui, demonstrou ele. Depois esse corolário aqui. Ok? Então, por hoje é só, né? Então, obrigado aí para vocês. Fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Até a próxima aula.